Alô, alô, Dibradores! Está começando mais um DibradaCast. Eu sou Caissara e se em 95 tivesse tecnologia no futebol, o Santos seria N campeão brasileiro. Aqui é o 86 e se eu fosse o mestre da tecnologia, eu entraria nos arquivos da CBF e deletaria as 2 Série Bs do meu time. Aqui é o Aguiar, e se no começo do século passado tivesse tecnologia, o Corinthians não teria nem 10 títulos paulista. E olha lá, né? Só um detalhe, só pra explicar uma coisa que o Caissara falou, Enia, tem corintiano que escuta o programa, são 9 títulos, tá? 9 campeões nacionais, né? Depois... E se não existisse o... Como é o nome daquele juiz lá, o Paulo César de Oliveira? O que tem o Paulo César? Eu não sei nenhum. O Corinthians ia ter quantos títulos? Por que o Paulo César de Oliveira, pô? Eu não entendi. Que aquele ali é corintiano desde criancinha, né não, Aguiar? Então, concordo plenamente. Bom, só pra você entender por que a gente tá falando de tecnologia, a gente separou esse programa pra falar por que o futebol não se atualiza, né? Porque o futebol não digamos assim, rouba a ideia dos esportes que tem NBA, do futebol americano, que usa a tecnologia. O futebol recentemente cedeu um pouco, né? Ele teve a questão da bola lá, que sai no relógio do árbitro lá se foi gol ou não, mas por que não mais? A gente vai discutir algumas ideias que a gente já foi discutido, não foi nem a gente que inventou, né? Algumas ideias que existem em outros esportes e o futebol poderia adotar, que melhoraria a prática do jogo, no nosso entendimento. Depois da vinheta você vai ficar com nossos comentários mais especializados do que nunca aí. E vamos para a sessão de e-mails. É isso aí, Caissara. Vamos lá para os e-mails. Lembrando que a gente recebeu muitos e-mails do pessoal do Sul e também do pessoal aqui do Sudeste de Minas Gerais, xingando a gente, né? Como que é de costume, variar, né? Xingando principalmente o Aguiar. Né? O Aguiar que tem sido alvo. Você tá meio sujo na rodinha aí, Aguiar. Boiola! Preconceito. O Aguiar é sempre sujo lá. Bom, Aguiar, o pessoal de Minas Gerais, o Raoni, ele é atleticano. Primeiro que ele xingou todos os integrantes daqui, falou que nós desmerecemos tanto o clássico de Minas Gerais quanto o time do Atlético. Colocamos o Atlético como o menor, né, dos 4 times do programa anterior. A gente pede desculpa ao Raoni aqui. E ele falou que o Aguiar, colocando o clássico do Sul sendo melhor do que o clássico de Minas Gerais, foi um desrespeito com os mineiros. Aguiar, se defenda. Então, Raoni, volta a falar, o único time grande que tem estádio em Minas é o América. E outra coisa, é o único decacampeão mineiro também. Bom, mas só pro Raoni aí nos desculpar, aí, nossa intenção não foi denegrir aí a história do Atlético, que é gigante. Minha foi. Mas no nosso entendimento, o Atlético ainda tá devendo um pouquinho a esses outros times aí, que os números dizem isso, né? Mas o Atlético vem crescendo aí, na minha opinião, inclusive, é um dos candidatos a ser campeão do Brasileiro de 2015. Mas bom, Rony, desculpa aí qualquer coisa, mas vamos lá, torcer pro Atlético ganhar muito título aí, pra gente fazer um parte 2 aí, com o Atlético superando o Cruzeiro aí, quem sabe? Isso aí. O próximo e-mail é da Bianca. A Bianca que já tinha mandado e-mail no programa passado, de número 2, reclamando, né, pra gente falar um pouco dos times do Sul e tal. E ela ficou muito contente com o programa e ficou mais contente ainda da gente ter falado que o clássico Grenal, ele é um dos mais importantes. Isso aí foi uma opinião especial do Aguiar, né? O Aguiar que aclamou tanto o clássico do Sul aí, mas tá certinho, Bianca. Então a gente ganhou um ponto com o pessoal do Sul aí, pessoal, e perdemos com o pessoal de Minas, né? Mas pra variar. Não dá de deixar de fazer a piada que a Bianca do Sul pode ser um homem, né? Pode ser um Bruno aí. Bianca. Eu vou mais longe na minha opinião. O que foi? Pra mim, o clássico Caju, Caxias e Juventude é maior que Cruzeiro e Atlético. Puta,
É sério isso? É sério, claro que é sério. O Aguiar, a parte materna do Aguiar é toda mineira, né, Aguiar? Com certeza, toda mineira. E mesmo assim, eu não acho que é time grande. Pra mim, se for comparar com o futebol paulista, o Atlético Mineiro é o Atlético Sorocaba aqui. Então, e o que vocês acham da Bianca mandar uma foto pra provar que é mulher? O que vocês acham dele? Isso aí seria interessante. O Aguiar ficaria mais feliz ainda se ela fosse um homem, porque o Aguiar De repente, essa Bianca é um barbudo de 50 anos aí, vai saber. Aí o Aguiar ia gostar, né? Ele ia Não pode. O Aguiar tá torcendo no Caissara, coração que seja uma Caissara, enganação. Caissara, se fosse um homem, o Aguiar ia falar, manda mais umas 50 aí pra provar de verdade. Não pra ver direito. Mas que Bianca é nome de traveco, é? Você Eu tá não bem sei, conhecido, hein? Eu não sei, eu não Vamos, conheço. próximo e-mail. E pra finalizar, o Wellington aqui de São Paulo reclamando ainda do representante corintiano, que nós ainda não colocamos o representante corintiano no Dibrada. E isso aí eu vou deixar pro Aguiar comentar. Por que ainda não teve o representante, Aguiar? O Ibama não liberou uma galinha preta ainda. Não, eu vou complementar o que o Aguiar falou. É o seguinte, pra você fazer um podcaster aí corintiano é uma tarefa difícil, porque você tem que colocar muito filtro, porque o cara precisa estar disponível à noite, né? Geralmente as pessoas os corintianos têm uma profissão noturna, né, que a gente não pode comentar. O cara tem que saber o mínimo de informática, né, para conseguir conectar um computador. O cara não pode estar preso, então é muito filtro, cara. É difícil achar um corintiano com todas essas condições aí. A gente pede desculpa, a gente tá em busca de um aí, quem sabe um dia. Bom, Wellington, eu não vou nem me complicar, porque eu trabalho à noite e eu posso lidar com um corintiano aí na rua e eu não vou falar muito. Eu trabalho à noite, pô, eu dou aula à noite. Tenho muitos alunos corintianos, então eu não vou falar mal de corintiano. É isso aí, pessoal. Bom, aproveitando o espaço aí, vamos deixar o recado importante para você ficando mais ligado nas nossas mídias sociais. A gente tem o nosso Facebook, que é o facebook.com/blogdibrada. A gente tem principalmente o nosso site lá, o dibrada.com.br, que lá você vai encontrar nossos episódios anteriores. Esse é o nosso terceiro episódio, então tem 2 lá. Se esse é o primeiro programa que você está escutando, você tem mais 2 lá para escutar a bobagem da nossa parte. Já faça a maratona agora, que fica mais fácil, né? Já faça a maratona, fica ligado que toda semana a gente tá com compromisso de colocar um podcast no ar aí. Dá sugestão de pauta lá. Qual que é o e-mail, o 86? Fala o e-mail pra galera. Contato@dibrada.com.br. Se a pessoa não quiser... Dibrada, peraí, eu ouvi direito, @dibrada? Isso, contato@dibrada.com.br. Não é Gmail, não é Hotmail, a gente tem um domínio, é isso mesmo? Isso, nós temos um domínio próprio agora, que o Aguiar juntou umas moedas aí, conseguiu pagar o domínio próprio aí, agora a gente tem um domínio próprio, contato@dibrada.com.br. Que maneiro. Então, tem o Instagram, que a gente posta foto não, né? A gente pode até postar foto em algum momento, mas o Instagram a gente tá mais concentrado em postar vídeos de futebol. Para de ficar dando coraçãozinho em prato de arroz com ovo, pessoal. Para com isso. Vai lá ver jogada bonita no... O Aguiar fica curtindo foto de homem sem camisa lá, não sei porquê. Fica usando o perfil do blog de Brada lá pra receber umas solicitações estranhas. Esses dias eu entrei lá no computador da empresa, tava lá hashtag homem musculoso, man fitness, uma coisa esquisita, hein, Aguiar? Pelo amor de Deus. Isso aí é o time errado, hein? Vocês estão me confundindo, hein? Bom, entra lá, segue o nosso Instagram lá que você vai receber vídeo maneiro de futebol todo dia. Bom, pessoal, acho que de recadinho é isso. Vamos para nosso tema da semana, tecnologia no futebol, depois da vinheta. Bom, pessoal, retornamos aqui para fazer esse sensacional podcast que estamos para falar de tecnologia do futebol, porque afinal de contas, quem aqui nunca teve o seu time prejudicado pela arbitragem e a televisão depois deixou claro que o lance realmente foi equivocado, seu time foi embora da competição mais cedo, perdeu o caneco, ou no caso dos corintianos foi campeão, né? Mas bom,
o tema da semana a gente quer entender por que no futebol existe essa dificuldade, né? Essa mística, né? Isso, essa mística que o futebol tem que ser pra todos, isso e o que. A gente vai passar alguns pontos da história do futebol que a regra mudou e mudou pra melhor. O jogo ficou mais dinâmico, ficou mais competitivo, ficou mais justo. A gente vai entender um pouco melhor aí. O Aguiar tem um exemplo aí que é santista de coração. Em 95, o que seria do... O Santos teria mais um título lá se o Márcio Rezende de Freitas não tivesse enfiado a faca lá e se a gente tivesse algum recurso pra fazer mudar isso em Aguiar. Conta um pouco daquela experiência em 95 aí. Era pra coroar, né? Uma virada sensacional em cima do Fluminense. Depois chegar na final como nós chegamos, com moral, como favorito. Aí vem um infeliz e um árbitro, esse Márcio Rezende de Freitas, que por anos, até 2002 eu queria matar ele, mas acho que ainda eu quero matar ele. Não tenho certeza. Mas por anos tenho vontade de matar ele e tira o título do Santos daquele jeito, né? Se tivesse tecnologia, seria uma desculpa mesmo, porque ali não precisa nem de tecnologia, mas com a tecnologia seria uma desculpa menos para ele roubar. Mas assim, aproveitando o gancho aí, o bom da tecnologia é que assim, em alguns casos ela não deixa dúvida, né? Então você não tem interpretação para alguns casos, como por exemplo a questão da bola ter entrado ou não no gol. Não tem interpretação, a tecnologia aponta e o juiz acata. A questão do impedimento também, né? Então, a questão do impedimento ainda, eu acho que não existe uma maneira de você determinar com tecnologia. O fato da câmera ajuda o lance, mas assim, tem aquela questão, né, pé pra lá, tronco inclinado, então é um pouco mais difícil, mas a gente vai chegar lá no impedimento. Eu queria abordar o primeiro tópico aqui. Por que no futebol o tempo ainda não é cronometrado? Por que tem essa palhaçada de tempo corrido, de 45 minutos corrido, sendo que em vários outros esportes já é provado que o tempo cronometrado é uma forma mais justa, você inibe a falta do futebol, né? Aquele time que vai para fazer o tempo parar, para o jogo não andar. Eu queria... Alguém me explica por que o tempo não é cronometrado no futebol. Me ajuda aí, Aguiar. Então, eu acho porque tem um bando de velho na FIFA que acha que não, se for tecnologia no futebol, vai acabar com aquelas polêmicas de domingo, aquelas polêmicas de quarta-feira. Engraçado que eles não esquecem na hora de compra de voto, né? Eles não esquecem de tecnologia, não esquecem de nada. É incrível isso. É uma palhaçada, porque assim, eu acho que já passou da hora do... Assim, eu não tenho... Acho que deve ter algum estudo que deve falar isso, mas o ideal seria entre 30 minutos por tempo de bola rolando. Então, faz lá 30 minutos no cronômetro, bola saiu, jogador machucou, lance polêmico, para o cronômetro, discute, volta o jogo, volta o cronômetro rolar. Você acaba tornando o jogo mais dinâmico, que passa a ser desinteressante você tá lá no chão, rolando lá, fingindo que tá sofrendo uma lesão, porque isso não agrega nada ao futebol, e nesse caso você nem enrolar o tempo você vai conseguir. Não teria por que você fazer isso. Então eu não vejo motivo. No futsal já funciona isso, na NBA já é assim, claro, é outro esporte, mas essa coisa da bola rolando também funciona. No futebol americano é um pouco diferente, mas também tem o relógio lá. Eu queria saber do 86 também. Você concorda com a gente, 86? Que tem que ser... Concordo plenamente. Eu acho que esse fato de você deixar o acréscimo a cargo do juiz, você dá ênfase para interpretações diversas, para você falar que o juiz está mal intencionado, que os jogadores eles enrolam descaradamente, explicitamente. Isso é muito óbvio pra gente que tá assistindo o jogo. Tem a questão das brincadeiras de que o jogo só vai acabar quando determinado time fizer o gol, como aconteceu em jogos passados aí, né, com essas brincadeiras de internet. Então o tempo cronometrado não ia tirar nem a mística, não ia tirar nada do futebol. Isso ia ser uma coisa que ia privilegiar o caráter do jogador que não enrola, o juiz que não está mal intencionado. Então, assim, eu sou totalmente a favor do tempo cronometrado. Acho que isso aí já é uma coisa que devia ter passado do futebol já. Então, você vê, é engraçado, né? O pessoal fica falando assim, não, porque vai mexer na regra do futebol. Eu vou citar algumas regras, né, que alteraram o futebol. Tem muita gente que não sabe
que essas regras um dia não existiram. Por exemplo, a regra da substituição. Eu tenho aqui na internet, né, eu fiz uma pesquisa rápida, tá dizendo aqui que o sistema de substituição foi em 1958. Então você pega aí quase metade da história do futebol, você não tinha essa regra de substituição. E é uma coisa que a gente entende hoje como inviável você não ter substituição, né? Não só isso, faz parte da estratégia do jogo, porque você tem lá no banco um jogador de característica Y. Isso. E o em campo tem o jogador com outra característica. Você consegue mudar o panorama da partida com uma alteração. E em algum momento do futebol isso não existia, entendeu? Era mesmo aquela coisa lá, vai vocês aí, vamos ver o que acontece. Se o jogador ficasse machucado, o time jogava com a menos, então você acabava assim. Eu não tenho imagens assim, né? Não pesquisei a fundo, mas provavelmente algum jogador poderia ter a intenção de machucar o outro para poder tirá-lo da partida, né? Porque com a questão de não... É que a gente não vai ter isso, a gente não tem idade para isso, mas... fundo e tal, mas com certeza a gente conhece os atletas, né? As pessoas, e isso provavelmente acontecia. E na época a gente não tem idade para saber, né? Isso na época, mas... as pessoas que viviam futebol naquele tempo também deviam falar, mas pô, esse negócio de substituição vai mudar muito o futebol, você vai mudar a característica do jogo, enfim, deve ter tido essa polêmica. Com certeza, né? Você tem essa barreira a ser quebrada aí. Vou citar outra coisa que, assim, na minha opinião, foi crucial pro futebol ser hoje o jogo do jeito que é. E nem é tão velho assim, que é a questão do goleiro não poder agarrar a bola com a mão depois que ela foi recuada com os pés. Isso foi em 1992. Então, assim, isso faz o que? 23, 24 anos? E a gente tem uma regra que hoje você não consegue imaginar o futebol com a regra antiga, né? O jogador, o zagueiro tá sob pressão lá, vai lá, recua a bola, o goleiro pega com a mão e resolve os problemas. Hoje não, hoje o goleiro tem que saber sair jogar com o pé, porque senão tá ferrado, não consegue jogar. E outra vez, é uma regra que muda a dinâmica do jogo, muda a estrutura da partida, muda a tática. O goleiro tem que aprender a jogar com os pés também, né? Você dá uma embaralhada nas cartas e, mais importante, assim... A gente não tem uma idade para acompanhar o futebol antigamente, mas... Acho que o Aguiar saberia falar isso com mais propriedade, né? Ele pegou um pouco mais desse tempo, apesar dele não ser tão mais velho que a gente, mas acho que ele, na época que foi mudada essa regra, ele já assistia ao futebol com mais frequência, né, Aguiar? Foi uma das regras que mais foi bem, como falar... Foi muito bem-vinda ao futebol, porque dependendo do jogo, ficava segurando a partida, recuava a bola pro goleiro. É o que acontece hoje no futebol de areia, mas o futebol de areia é uma outra dinâmica, né? Você ter o campo muito irregular e eu acho que faz sentido pro futebol de areia, mas você vê que em alguns momentos acontece o que? O zagueiro tá pressionado, o que ele faz? Volta a bola no goleiro, acalma o lance e começa de novo. No caso do futebol, um campo daquele tamanho, você às vezes, um momento de dificuldade do zagueiro, que ele faz o quê? Chuta para escanteio, chuta para lateral, o time continua na pressão, não. Na regra antiga, volta a bola para mão do goleiro e tá tudo resolvido, né, Guiar? Era assim que funcionava? Isso mesmo, e aí ficava retardando o jogo, né? Teve time que ganhou o título dessa brincadeira de ficar recuando e tal. Então foi a melhor coisa que aconteceu pro futebol, foi essa regra aí de não poder mais recuar a bola pro goleiro. Então, você vê como a mudança, ela, assim, não é mudar por mudar, é mudar quando é necessário e quando existe uma possibilidade real. Claro que você tem que fazer um estudo para verificar. Outro exemplo muito claro que a gente pode citar e mais recente é a questão do spray, né, nas cobranças de falta, né, porque era uma palhaçada. 9 metros e 15 que o jogador tem que ficar da bola, o juiz ia lá, media 11, né, pro cara já dar aquela adiantadinha, só que o cara adiantava muito mais que isso, quase todas as faltas eram na barreira. Com o spray não, passou lá, se adiantar, volta a marcação, né, volta a falta, e você consegue ter um jogo mais bonito, né, porque não fica aquela palhaçada, né, porque o árbitro não vai voltar 3, 4 vezes a falta, né, ele vai mandar o jogo seguir, ele não quer se complicar. E a outra coisa que
que trouxe melhoria E pro isso que o futebol. spray ainda tem jogador que gosta de aprontar uma, né? Vocês viram O Davi Luiz o Davi Luiz querendo burlar, né? Ele foi lá burlar. e apagou. Mas então, A questão dos cartões também, ela foi inserida no futebol tardiamente, né? Na isso, Copa de 70. isso. Antigamente só tinha o vermelho direto, não é? O juiz expulsava de boca. Desboca, então, mas só tinha a questão da expulsão direto. Não tinha como você advertir o Uma expulsão verbal, falava, ó, vai pra rua lá e não tinha questão do cartão, né? Não, mas assim, então, não existia o cartão em si, a figura do cartão, mas existia a condição do cartão vermelho, A né? expulsão. Então, mas o cartão amarelo, assim, é outra coisa que hoje a gente não consegue imaginar o futebol sem o cartão amarelo. Porque você vai lá, adverte o jogador, aquele jogador, o nome já diz, né? Ele tá amarelado, ele tá em uma situação de atenção e mais uma falta grave ele vai ser expulso de campo. Então, assim, é outra coisa que a gente não consegue imaginar o futebol sem, né? É outra coisa que o futebol, uma coisa que foi implementada recente no futebol, né? Assim, 70 não fazem o quê? 40 anos, mas o futebol tem, sei lá, 120, 130 anos de história. Então não é uma coisa tão nova assim, e hoje a gente já não imagina o futebol. Em algum momento, acho que chegou a se discutir um outro cartão, né, que seria um intermediário entre o amarelo e o vermelho, mas acabou não vingando. Eu acho que a questão do cartão tá bem do jeito que tá hoje, eu acho que não teria que mudar. Concordam? Só o critério, né, na hora de aplicar um ou outro, que eu acho que tem juiz que... Mas aí é mais complicado. Sim, aí é questão de interpretação, ainda é questão de interpretação mesmo, mas seria um critério, não seria uma mudança. Eu acho que a questão do cartão, ela é bem resolvida no futebol. Não haveria o porquê mudar, né? Então, outra regra que a gente tem que falar assim, acabar com o impedimento é uma das regras que mais causam divergência no futebol, né? Uma das regras mais polêmicas. Mas você não tem como tirar o impedimento do futebol, porque praticamente toda a dinâmica, toda a tática do jogo é desenhada sobre o impedimento. A questão de marcação, de lançamento, bola em profundidade, sim. O impedimento faz parte do futebol, não tem como você tirar, que nem foi o caso da bola recuada pro goleiro, que foi uma coisa que você conseguiu trazer uma melhoria. O impedimento, eu não vejo como você tirar. Se você tirar, vai deixar de ser futebol, vai ser um outro esporte. E futebol de campo, é evidente. Então, o que você pode fazer para minimizar os erros? Muito claro, é a questão da ajuda do vídeo, do tape, né? Tem um lance confuso, termina o lance e é uma questão assim, mas vai parar o jogo toda hora. Tem formas de você fazer. No Taekwondo, assim, faz algum tempo que eu nunca acompanhei, né? Uma vez nas Olimpíadas eu estava assistindo e acontecia pelo menos assim, não sei se ainda hoje é assim. Mas o treinador do atleta, ele fica com uma bandeira, né? Uma flanela na mão, enfim. O que acontece? Aconteceu algum lance duvidoso, ele vai lá e joga a flanela. Quando dá uma acalmada no lance, na partida, né, na disputa, o juiz vai lá, pega a flanela e verifica no vídeo. São 3 juízes no caso do Taekwondo, se eu não me engano. Eles chegam numa determinada... depois de acompanhar o vídeo, eles chegam na determinada. Se a reclamação do árbitro que jogou a flanela estiver correta, é marcado o que ele está reclamando, né, a falta, enfim. E ele continua com o direito de reclamar novamente. Se a reclamação dele for infundada, se após a análise do vídeo lá, ele chega à conclusão de que não, a marcação que ocorreu durante a partida foi correta e a sua reclamação não tem fundamento, ele perde esse direito. Com essa dinâmica, o que você faz? Você faz o cara não reclamar por qualquer coisa, entendeu? Tipo, um lateral. Não vou reclamar um lateral. Vai que eu perco a minha chance de reclamar algo importante, né? Com lateral. Agora, um pênalti. Um pênalti que eu tiver uma convicção, eu vou reclamar, porque é um pênalti. É um gol que foi anulado. Vamos lá ver. Um gol que foi a favor, que eu achei que foi anulado. Isso dá pra reverter, entendeu? Vocês entenderam isso que eu quis mostrar? E vocês acham que isso poderia ser aplicado no futebol? Eu acho que poderia ser aplicado, só que eu acho que teria que ter um tempo que é para você requerer esse benefício. Porque, por exemplo, hoje é muito fácil, todo mundo tem um celular, um tablet, uma TV.
Então você, depois de 2 minutos, você querer uma coisa que é óbvia pra você. Eu acho que teria que ser no momento, ó. Isso, aconteceu... por exemplo, cruzamento, gol. Ou reclama ou não. Cruzamento, o goleiro defendeu, a bola seguiu, saiu pra lateral. Vai, para e vê. A minha única ressalva seria isso, seria o tempo de reclamar esse benefício. Agora, eu acho bem válido isso, eu acho que é muito interessante. E como você falou, não ia ficar parando o jogo toda hora, ia parar no momento que fosse necessário. Eu acho muito, muito válido. Mas eu acho que é difícil realmente para quem para esses senhores do futebol que gostam dessa polêmica, quinta-feira depois do futebol ou domingo à noite. No dia que a polêmica for mais importante, mais bonita do que o próprio futebol, do que o melhor vencer, o futebol não tem mais graça nenhuma, cara. É a minha opinião, que se a polêmica estiver acima do futebol, a questão daquela conversa de bar for mais importante você discutir se o gol estava impedido ou não, ou se o jogador A é melhor que o B, então pra mim o futebol não tem. A discussão ela é válida no momento que o meu time, eu falo que ele é melhor que o seu, não. Isso que eu quero dizer. A discussão tem que ser: meu goleiro é melhor que o seu, não o juiz roubou pro seu time, entendeu? Essa que tem que ser a conversa. O meu atacante fez um golaço, deu uma caneta, sei lá, fala sobre o futebol jogado, não sobre. Sim, eu entendo. Senão daqui a pouco a gente tá falando, a gente tá falando, meu juiz é melhor que o seu. Tipo assim, você vai. E quem que você acha que vai ganhar no final de semana? Depende do juiz. Aí fodeu, né? Aí pode parar. Mas bom, Aguiar, fala um pouco aí. Você ficou meio tímido aí. Acho que você pensa igual os antigão aí. Não quer ver o Aguiar tá se sentindo contraído, né? Não, eu concordo plenamente com tudo. Eu acho que é tudo válido. Mas eu acho que tudo válido, calma lá. É válido, calma, Aguiar. Nós estamos falando de futebol, Aguiar. Calma, você entender que tudo que vocês falaram aí é válido. Mas eu acredito que os velhinhos da FIFA, eles não aceitam isso pelo seguinte: como o futebol é o esporte mais importante do mundo e nos outros esportes a tecnologia já foi implantada, eu acho que eles pensam assim, não, aqui no futebol não precisa disso. Futebol tem que ficar com a raiz, né? Deve ficar com a raiz, é autossuficiente, não precisa de tecnologia. Eu acho que o pensamento deles são esses. Então, outra coisa que quem é contrário, né, argumenta é o seguinte: pô, mas assim, na Copa do Mundo, beleza, você vai ter telão, você vai ter tecnologia, sei lá, você tem recurso pra criar esse tipo de dinâmica. Mas lá no campeonato, sei lá, campeonato baiano da segunda divisão, cara, lá não tem televisão, ninguém vai saber se o gol tava impedido ou não. Então o que o juiz e o que o Bandeira determinar passa a ser verdade absoluta, porque você não tem recurso pra discutir isso. A partir do momento que uma partida tiver uma visibilidade maior, tiver um status maior, ela vai atrair público, consequentemente transmissões, e vai ter recurso. Aí a partir daí é cabível você instalar esse tipo de panorama na partida, né? Esses recursos para determinarem as decisões da arbitragem em si, né? Então eu acho que é mais assim, eu também não vejo motivo para não se estudar, não se falar mais seriamente, com mais convicção sobre isso. Eu não entendo porque essa coisa do antigo, né? Cara, às vezes desanima no futebol isso um pouco, né? Você não entender porque as coisas não evoluem, né? De acordo com o mundo em si. Tudo tá evoluindo, a gente apela pra tecnologia pra tudo, e pro futebol tem que ficar aquela coisa arcaica, né? Do juiz falar o que é e não é. Sendo que a gente pode ter ajuda, pode tornar o futebol mais justo. Mas bom, falei demais aí, fala mais, Aguiar. Então, mas você tocou num ponto aí importante. Na parte financeira. Num ponto importante de você, Aguiar? Não, tô falando do assunto. Você fica quieto assim, quando ele toca num ponto seu, você já se anima, a gente acha estranho. Ó, quem tá próximo aí são vocês dois, viu? Nem tão próximo, Então, mas a questão financeira para essas divisões abaixo, né? Será que teria condições? Então, mas é o que eu falei. Nesse tipo de campeonato, você não tem uma repercussão tão grande. Então, o que eu quero dizer? Na hora que o juiz der um impedimento, der um pênalti, algum lance polêmico, a opinião dele ali passa a ser determinante, porque você não vai ter uma transmissão ali dizendo que não foi, entendeu? A partir do momento que você tiver recurso para fazer essa análise ali de imediato, você passa na partida a valer, entendeu?
Isso que eu quero dizer. Na partida que você não tem transmissão, você não tem a capacidade de fazer esse julgamento ali na hora, a opinião do juiz acaba sendo verdade ali, né? Não tem como você contestar a opinião do juiz. E continua do jeito que é hoje, entendeu? Então, mas aí esbarra numa questão do estatuto da FIFA e em algumas coisas, porque é o seguinte, todo campeonato que é federado, ou é da FIFA, ou é de qualquer confederação, ou até federação, tem que ter em todos os seus jogos tudo que tem no jogo da primeira, segunda e terceira divisão, ou seja, não dá pra diferenciar. Não, assim, eu não li o estatuto nem nada, mas é o seguinte, na Copa do Mundo a gente tinha a questão eu não lembro, né? Da bola com chip. Isso, da bola com chip. No Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro você não tem, entendeu? Mas aí é diferente. Aí Por você quê? tá pensando, porque na Copa do Mundo eles fizeram um teste com a bola com chip. Se a FIFA aprovar, todos os campeonatos vai ter a bola com chip. Cara, sabe qual que é a chance disso acontecer? É zero. Então, por isso que não vai passar. Mas a gente vai continuar tendo na Copa do Mundo. Você acha que eles vão tirar isso da Copa do Mundo? Então, que eu A saiba, Champions League, se eu não me engano, já tem isso já. É só se, como eu falei, vão deixar. Sabe por quê? É um recurso caro, entendeu? É um recurso caro pra você se fazer. É o que eu tô falando. Numa partida de Copa do Mundo, você tá com todas as câmeras do mundo ali olhando, você tá ligado. Cara, no campeonato da segunda divisão da Bahia, assim, sinceramente, é quem tá ali no estádio e quem tá jogando ali e ponto. Então o juiz falou foi pênalti, não foi, a bola entrou, a bola não foi. É a verdade. Agora, num lance que aconteceu, por exemplo, na Copa de 2010, que teve aquele lance da Inglaterra e Alemanha, que a Alemanha fez o gol na Inglaterra. Não, a Inglaterra fez o gol na Alemanha, né? Que tava 2-1, a bola entrou, o juiz não deu e seguiu o jogo. Aquilo ali ficou um erro pra história, entendeu? Pra sempre a gente vai lembrar daquele lance como erro de arbitragem. No campeonato do Piauí, cara, passa batido, entendeu? É isso que eu quero dizer. Mas os 200 pagantes que tiver no jogo não vai passar batido. Mas eles não vão ter certeza, cara. Você já foi no estádio, você sabe como que é. Tem muita coisa ali que você vê do estádio, você não você reclama porque é a favor do seu time. Na verdade, isso que eu ia falar, na verdade, torcedor vai reclamar sempre, né? Então, a mãe do juiz por torcedor nunca vai ser santa. Então, é isso que eu tô falando. Então, tipo assim, aqueles 200 lá foram prejudicados. Nem eles vão saber, entendeu? Então segue o jogo. Agora, que nem eu falei, na Copa do Mundo, num torneio de primeira linha, que tem transmissão, que tem tudo, você fica evidenciado. Por exemplo, Aguiar, a gente não falou de 95 na abertura do programa? Sim, falamos. Por que a gente falou? Porque a televisão deixou explícito que tava impedido lá, que não tava impedido, que o Santos fez o gol e era pra ter sido campeão. Você acha que alguns anos pra trás, sei lá, de 70 pra trás, que não tinha tantas câmeras no campo, não aconteceram outros erros piores do que esse, só que como não tinha televisão, ficou pelo aquilo que o juiz determinou e seguiu o mundo. O futebol seguiu em frente, não foi assim? Você não concorda? Então, mas vamos pegar, por exemplo, a Copa do Brasil. Daqui uns 10 anos, quando o Palmeiras e Asa de Arapiraca se enfrentar de novo, exatamente, o Asa de Arapiraca tirar o Palmeiras. Certo. Vai ter essa tecnologia no campo do Asa? Não, claro que vai. Não é uma coisa tão absurda assim pra você fazer quando tá envolvendo time grande, entendeu? Assim, a gente falando aqui é muito superficial porque a gente não trata valores. É muito fácil falar aqui, né? Pra falar na internet é muito fácil, a gente não trata valores, mas eu acredito que a partir do momento que é um campeonato que você tem jogadores com salários altíssimos, você tem patrocinadores envolvidos, você tem a televisão envolvida, você tem que fazer isso funcionar, entendeu? Eu acredito que todas essas forças unidas, elas conseguem fazer uma medida dessas aí que não é tão difícil assim. Você já tem um jogo transmitido para todo mundo. O que você teria que fazer é colocar um tablet pro quarto árbitro ali, na hora da dúvida, chamar o árbitro pra conferir o lance. No caso do chip na bola lá, já tem essa tecnologia e é só expandir, entende? É verdade. Te convenci? Sim, em 70%. Mas você foi muito fácil ser convencido, hein? A gente tinha acordado no começo do programa que você ia discordar de tudo, pô. Você vai concordar assim? Tem que fazer.
Não, se falar a verdade, eu dei um exemplo daqui 10 anos, Palmeiras e Asa. Eu nem sei se o Palmeiras vai estar maior do que o Asa, vai estar eu não sei se o Palmeiras vai existir daqui 10 anos. Com certeza vai ganhar muitos títulos. O Palmeiras iniciou uma nova era esse não ano. Tem tecnologia que salve isso, viu? Não. Não, o Palmeiras com certeza vai ganhar muitos títulos daqui pra frente. Bom, assim, acho que a questão da tecnologia a gente discutiu bastante. Queria convidar o nosso ouvinte a estar comentando aí no comentário, no Twitter, no Facebook, enfim, no e-mail. Comenta pra gente aí, diga qual é a sua opinião, fala pra gente qual que seriam as regras que vocês acham possíveis ser implementadas no futebol. Enfim, então aqui, dá o feedback pra gente. A gente vai para nossa sessão de bradinhas agora. Rapidinhas do Dibrada. Rapidinhas do Dibrada. Rapidinhas do Dibrada. Rapidinhas do Dibrada. Certinho, começando as dibradinhas, as rapidinhas da semana aí, com os comentários dos nossos especialistas menos especializados, certinho? Primeira dibradinha, Paulo Guerreiro assina com o Flamengo e sai do Corinthians. Continua no crime, né? Vai continuar sem receber. Palmeiras vence outra vez o Corinthians e faz do Itaquerão seu salão de festa. Em jogo de time pequeno não tem favorito. O Corinthians tá ferrado mesmo, tá perdendo até pro Palmeiras. Perdeu pro Guarani do Paraguai, agora perdeu pro Guarani da capital. E terceira de bradinha, semana foi abalada com a prisão de José Maria Marim. Ih, fudeu, corre. Só a medalha da Copa São Paulo não servia, né? Foi ele que fez essa fita aí? Foi ele. Tem histórico, né? Tem histórico. Só vou avisar pra FIFA que faltam só mais uns 490 mil, né? Pessoas, né? Que dinheiro é imensurável. Muito bom. Essas foram as dibradinhas da semana aí, com a opinião dos nossos especialistas. Bem, amigos vibradores, estamos aqui para a sessão mais aguardada dos últimos 5 minutos do nosso podcast. É o momento tiro no escuro com Aguiar. Você aí que tá querendo saber sobre o futuro, tá querendo vai saber se vai arrumar namorada, se vai casar, pergunte para o Aguiar. Mande seu e-mail. Há alguns anos atrás ele previu que alguns dirigentes do Brasil seriam presos e essa semana se confirmou. Você só não estava disponível para você ouvir porque a gente não gravava podcast, mas a partir de agora, se você escrever tudo que o Aguiar falar, você ainda consegue tirar uma graninha aí nessas casas de apostas, essas paradinhas aí. Então fica ligado que o Tiro no Escuro com o Aguiar vai ter revelações bombásticas essa semana, hein? Pra você ver como o Aguiar, ele é muito bom, ele preveu a morte da mãe de Ná. Então, você vê como que a coisa é boa. Ô, louco, hein? Essa foi boa. Vamos lá, Aguiar. Começa aí. Eu sou um ceifeiro. Já chegou? Você já tá recebendo já? Então, é o momento de conexão. Já colocou o copo de água em cima do seu computador, do seu notebook, do seu tablet, em qualquer lugar aí. Prepare seu copo de água, seu copo de pinga, seu copo de dólar. Se o cara tiver assim na condução e tiver difícil acesso, ele pode encher a boca com saliva, assim, vale também? Cospe pra cima. Certo? A conexão hoje é de Bauru. Então se ela falhar um pouco, é de Bauru, tá? Dias de passagem que é a conexão da cidade do lanche mais famoso do Brasil. Pastel de Bauru? Já comi pastel. Por que o pastel de presunto de queijo é pastel de Bauru? Porque tem tomate. Faz sentido. Entendeu? Pergunte para os espíritos aí. Então, como a previsão... Quantos espíritos tem hoje aí, Aguiar? Aqui, deixa eu contar aqui. São todos corintianos, palmeirenses, 72. 72 espíritos. Bom número, né? Bom, melhor não é nossa audiência. Vai, espírito. Desembucha. Então vamos lá. A minha previsão, você sabe, né? De 5 em 5 anos, certo? Então, daqui 5 anos... Qual dia? O dia 6. Dia 2 de junho. Isso, no dia 2 de junho.
E aí o FBI investigou lá aqueles roubos lá na FIFA, certo? E chegou aonde? Chegou em 2005. Em 2005 lembra o que vocês? MSI, Corinthians, Então Ia jogar Cristiano. Esvetão. foi o Luiz preso. Felipe. Então já tá condenado um ex. A gente não sabe se ele é árabe, se ele é chinês, se é não sei o que, mas vocês sabem do que eu tô falando. Kia. Né? Foi condenado. É aquele carro Kia, né? Tem o Kia. É que é isso. Um ex-presidente que já vai estar falecido daqui a 5 anos. Já tá determinando a morte do cara. Tá cruel, hein, Aguiar? Tô cruel. E sobrou até pra um ex-dirigente vascaíno que bate no peito e fala: voltou o respeito. Ih, sinistro. Esse aí vai estar vivo ou vai estar morto, Aguiar? Esse vai estar vivo porque ele tem que pagar preso. Esse Vazuni quebra, né? Aguiar, tem alguma coisa pra algum advogado de algum clube que não paga a Série B? No caso, os advogados do clube, o clube, né, exatamente, um time aí das Laranjeiras, podemos dizer, que não paga a Série B. Cara, quem será, né? Que time será? Que Ele já, não, o pior é que ele já conseguiu uma brecha pra escapar da punição. Ele vai driblar a FIFA. Ele driblou os espíritos do Aguiar. Ele arrumou Contratou uma brecha, um anjo, tá ligado? entendeu? Mais uma previsão, essa já está garantida. Copa do Brasil daqui a 5 anos, Arapiraca vai passar pelo Palmeiras de novo. Boa, Nossa, boa. E quem cai esse ano? O Palmeiras ou o Corinthians? Ou os dois? Não, o Palmeiras, vocês conhecem aquele jogo Brasfoot? Conheço. Tem uma fase que você cai da 4ª divisão, você não tem pra lugar nenhum pra ir, então você fica quase tipo um ano de espera. O Palmeiras vai estar na espera. Vai estar jogando seletiva, né? Tipo Copa Federação Paulista. Esse Aguiar aí, esses espíritos são muito zombeteiros. Aí tá, vamos estar com o Corinthians na 3ª divisão, quase alcançando o Palmeiras também, e com um clássico Vasco e Flamengo pela 2ª divisão também. Essa é a minha previsão pra hoje. Ah, pra hoje não, né? Pra daqui 5 anos, né? 5 anos, mas a previsão de hoje. A previsão de hoje pra daqui 5 anos. Isso. Então tá. Bom, Muito galerinha. bom. Agradecemos tanto o Aguiar quanto as entidades que estão com ele. Hoje o Aguiar não dorme. Tá uma loucura esse quarto aí, hein, Bauru, hein? Meu Deus. O Aguiar, é entidade mesmo ou são os seus amigos que você faz uma festa aí? São entidades que já estão se despedindo. Estão indo para Guaianazes. Tá bom então. Bom, pessoal, agradecemos aí. Chegamos ao fim do nosso 3º de BradaCast. Muito obrigado aí por quem teve a paciência de nos ouvir até agora aí. A gente deixa sempre o recado para estar entrando nas nossas mídias sociais, seguindo, curtindo a fanpage para você estar recebendo as novidades aí. Entra no dibradacast.com.br, tem todos os nossos programas que a gente vai postar, os que já foram pro ar. Sempre fica o convite aí para você estar se adicionando aí e tá junto com a gente nessa caminhada aí. De BradaCast manda um abraço para todos que acompanharam aí. Bom, pessoal, é isso aí. Algum abraço especial aí ou tá tranquilo? Bom, eu mando um abraço para todos os ouvintes aí. Acompanha a gente aí. Comenta lá no nosso post, comenta no de BradaCast aí. E xingue o Aguiar. Mandar um abraço a toda a torcida juventina da Rua Javari, rumo à Liga dos Campeões. Um abraço. E o Salgueiro, Aguiar? Então, um abraço a toda a torcida do Taubaté, um abraço a toda a torcida do Salgueiro, um abraço a toda a torcida do Oeste, um abraço a toda a torcida do Ipatinga, um Sério abraço que você a toda vai fazer isso mesmo? Vocês falaram que era pra mandar um abraço. Quantas torcidas você tem, Aguiar? Eu sou santista, certo? Todo mundo sabe. Na Inglaterra eu torço pro Manchester, o Caissara aí torce pro Liverpool, né? Que tá falido. Eu torço pro Juventus da Javari. Mas torce pra todo mundo, você tá uma biscatinha do caramba, viu? Bom, pessoal, chegamos aí. Um abraço pra todo mundo aí. Tchau, tchau, galera. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até mais. Eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de